Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos aqui para fazer as previsões, os palpites para a rodada 20 do Campeonato Brasileiro 2024. Hoje, dia 27/7, um sábado, 8h25 da manhã, ok? Como eu disse, o último vídeo eu ainda não postei, que foi sobre as reações, mas antes de eu postar esse, ele já vai estar online aqui para se você quiser poder assistir. Não está lá, mas já está lá e como eu disse, ficamos por um. O jogo do Palmeiras foi o único jogo que deu red da última vez. E eu disse nesse mesmo vídeo que a gente ia tentar fazer uma métrica, porque tem a virada, agora é retorno, então cada time está ali brigando por outra coisa totalmente diferente. Ou seja, cada um tem agora um objetivo a mais. Mas eu não sei se isso ainda dá para medir, certo? Na minha colocação, para medir, não sei se dá, mas essa métrica ainda não vai ser utilizada e ela também não mostrou nenhuma definição. Por exemplo, ela não fez, por exemplo, eu ia apostar no time da casa e por causa dessa definição eu apostei no time de fora. Não houve isso, ok? Outra coisa que eu pensei também, eu percebendo, nós temos novamente nessa rodada times que não deixam outro ser favorito por causa do retrospecto do confronto um contra outro. Como eu disse na rodada passada, tem aqui na minha anotação, por exemplo, o jogo do Fluminense contra o Palmeiras. O Fluminense era pai do Palmeiras. Então, talvez por causa disso, o Fluminense conseguiu a vitória em cima do Palmeiras. Outro jogo aqui... Cadê? Estou olhando, analisando. Atlético Goianiense e Bahia. O Atlético Goianiense era pai do Bahia, certo? Então, foi empate. Não foi uma vitória para o Bahia, tranquilamente. Entendeu? Aí eu estou pensando, por causa disso, vou continuar analisando se isso é o motivo da gente colocar esses confrontos cara a cara com valor duplo, certo? Mas, sem mais chorumelas, 2 minutos já conversando aqui, vamos começar a rodada, que a rodada começa hoje com Juventude e Criciúma, certo? Juventude vem de derrota, Criciúma vem de empate. Juventude jogando em casa é um time muito forte. E aí vem o primeiro, certo? Eu iria colocar esse jogo Juventude como favorito vencendo o Criciúma. Mas por causa da métrica, eu coloquei dupla casa para o Juventude. Não coloquei. Por causa que o Juventude hoje, com a pontuação que ele tem, ele briga pela Sul-Americana, certo? E o Criciúma hoje, com a pontuação que ele tem, tanto ele briga pela Sul-Americana, como ele briga para não cair no G4 nessa rodada. No Z4 nessa rodada. Certo? Lembrando a métrica, a longo prazo ele pensa em título. Não, é a da rodada. Por exemplo, temos no G4 aqui com 18 pontos. E nós temos o quinto jogando que está com 16 pontos. Então esse quinto aqui, e para poder sair desse G6, o lá de baixo está com 10. Exemplo. 18, 16. Ou seja, o quinto colocado, quando eu for colocar na métrica, eu vou colocar que ele está brigando por uma Libertadores. Ou seja, vai ser a métrica que eu vou utilizar. Porque ele vencendo, vai a 19, passa a 18 e ele vira o novo quarto e entra na Libertadores. Agora, por exemplo, o quarto está com 18 e esse aqui está com 14, eu não vou colocar que ele briga por nada. Eu vou pensar abaixo. Se ele briga para não cair da zona de classificação para a Sul-Americana, da Libertadores ou coisa do tipo. Entendeu? Vale é aquela rodada. Então, pensando nessa métrica, o Criciúma só não ficou como zebra total por causa disso. Porque o Criciúma briga pela Sula e briga pelo Z4. Ele está nesse local na tabela. Ganhando, ele chega na Sula, perdendo, e os outros times também ganhando, porque aí não vale por essa métrica, ele cai no Z4. Ok? Independente, dupla casa para o Juventude. Palmeiras e Vitória. Palmeiras e Vitória, essa é a briga, certo? E aí o Palmeiras é favorito. Completamente favorito. Palmeiras, nessa métrica eu coloquei Palmeiras brigando pela Libertadores, porque mesmo se ele ganhar, ele não vira líder. E Vitória brigando para sair do Z4, porque ele é o primeiro time fora do Z4, certo? Bahia e Inter, dupla casa para o Bahia, certo? Bahia brigando por Liberta e Inter brigando por Sul-Americana. Fica um pelo outro, não muda nada. Botafogo e Cruzeiro, dupla casa do Botafogo.
Botafogo brigando por liderança. E o Cruzeiro na Liberta, ok? Fortaleza e São Paulo, todos dois brigando pela liderança, mas mesmo assim eu coloquei um dupla casa para o Fortaleza. Por quê? Porque o São Paulo ainda tem um pontinho ali que tira no confronto direto, certo? Flamengo e Atlético Goianiense. Para mim eu coloquei o Flamengo como casa completamente favorito. O Flamengo brigando pela liderança, porque o próximo passo, se ele ganhar, ele chega na liderança dependendo da fase de gols. E lembrando que o Flamengo também tem um jogo a menos, que é contra o Inter, que eu não sei quando é que vai ocorrer, já que o Flamengo disputa Libertadores e Copa do Brasil, mesmo o Internacional não disputando essas competições mais. E o Goianiense eu coloquei que ele não disputa nada. Por quê? Porque ele é o último colocado e mesmo que ele ganhe, ele não sai do Z4, certo? Continuando, Atlético Mineiro e Corinthians. Atlético Mineiro e Corinthians eu coloquei um dupla casa. E eu coloquei o Atlético Mineiro no momento sem disputar nada. Mas ele poderia muito simplesmente estar na Sula, porque ele está na fase de classificação da Sula. Mesmo que ele ganhe, ele não vai para a Libertadores. Mesmo que ele perca, ele não sai da área de classificação da Sula. Entendeu? Enquanto o Corinthians briga por uma Sul-Americana. Por que eu não coloquei briga pelo Z4? Porque mesmo que ele perca e o Vitória, que é o primeiro time, ganhe, o Corinthians não é ultrapassado. Tem gente lá atrás ainda que serve de aterro para o Corinthians não cair no Z4. Por isso que eu coloquei o Corinthians ganhar, ele chega na zona sul-americana. Mas mesmo assim é dupla casa para o Atlético Mineiro. Cuiabá e Atlético Paranaense. Dupla fora. Certo? Coloquei aí Cuiabá brigando pelo Z4 e na métrica do Atlético Paranaense também não brigando por nada, porque ele está na Sula, mesma situação do Atlético Mineiro. Se ganhar não chega no G4 e se perder não sai da Sula. Combinado? E o último, Grêmio e Vasco, dupla casa. Coloquei aí o Grêmio brigando por um Z4 para sair de lá e o Vasco sem brigar por nada. Vasco na mesma situação que o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Estão na zona de classificação da Sul-Americana. Se ganhar, não sobem para o G4 e se perder, não cai da Sul-Americana. Ok? Então é isso. Juventude e Criciúma, dupla casa. Palmeiras e Vitória, casa seco. Bahia e Inter, dupla casa. Botafogo e Cruzeiro, dupla casa. Fortaleza e São Paulo, dupla casa. Bragantino e Fluminense, dupla casa. Flamengo e Goianiense, casa seco. Atlético Mineiro e Corinthians, dupla casa. Cuiabá e Paranaense, dupla fora. Grêmio e Vasco, dupla casa. Ou seja, é todo mundo casa, menos Atlético Paranaense e Cuiabá. Pronto? Certo? Essa métrica, como eu disse, ele não fez a mudança. A única mudança que ele fez foi um jogo que seria um favorito, certo? Virou para uma dupla. Só foi a mudança que houve. Mas eu vou ver se isso ainda serve. Tanto que está tudo aqui aumentado. Pela lógica, quem ganha Sul-Americana, quem está brigando por Sul-Americana tem melhoria contra um time que está brigando Z4. É mais time. Mesma coisa para a Liberta, mesma coisa para a liderança e assim sucessivamente. Sempre a briga de cima vai ser mais forte do que a briga de baixo. É mais ou menos essa métrica. E aí vamos para Atlético Mineiro e Corinthians. Abre parêntese para o torcedor. Beleza? Quem já veio pelos palpites acabou. Já fiz. A métrica está aqui. Calma. Fecha parêntese. Calma. Para a gente pensar, para tentar fazer uma métrica, colocar aqui como base de estudo e tudo mais, é Bahia e Inter. O Bahia é filho do Inter, certo? É os únicos pontos que o Inter tem a favor dele são os jogos contra o Bahia. Tanto na Bahia, quanto o Independente do Manda. É esse. O jogo do Botafogo contra o Cruzeiro. Eu vou colocar até aqui um asteriscozinho. Certo? Botafogo contra Cruzeiro. O Botafogo também é filho do Cruzeiro. Ok. Isso aí eu olhando. Apenas esses. São os dois que nos outros pontos o outro time sai todo melhor. Sai todo para frente. E apenas os pontos que esse time melhor perde são nos confrontos diretos. Eu deixei até aqui anotado, porque aconteceu isso no jogo passado. No jogo do Atlético Goianiense Bahia, que a aposta era no Bahia, e o Atlético Goianiense conseguiu um empate. E Fluminense e Palmeiras, que a aposta era no Palmeiras e o Fluminense conseguiu a vitória.
Estou colocando para ver se é uma coisa que se repete muito, tá bom? Então, abre parênteses para o torcedor. Hoje, o dia de jogar é feito como jogou com o Bahia, certo? Não era para ter acontecido aquela derrota, naquele empate no último jogo contra o Grêmio. Ali era para aquele jogo ter sido uma vitória que a gente estava um pouco mais tranquilo e hoje a gente poderia até perder. Não é que pode, é que o time é mais forte, o nosso time é mais fraco, então se perder não é nada fora do normal. Não é nenhum ponto fora da curva. Mas, por exemplo, se acontecer um empate, já é uma boa. Se conseguir uma vitória, é uma boa. E como é que a gente tem que jogar? Jogar do mesmo jeitinho que a gente jogou contra o Bahia. Jogar organizado, sem se precipitar. Pelo amor de Deus, tirar Félix Torres daquela zaga, pelo menos hoje. Bota ele no banquinho. Ó, você jogou mal, senta aqui no banquinho, por favor. Yuri Alberto, banquinho também, senta aqui no banquinho. Entra Pedro Raul, entra Caetano, chama Gil, chama Betânia e bota ali naquela zaga. Certo? Jogar daquele jeito, trazer um ponto de Minas que é o que importa. Se perder, já era esperado. Se ganhar ou empatar, muito bom. Então, pessoal, é só isso. Fecha parênteses do torcedor. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho para quando eu mandar vídeo aparecer aqui para vocês. Hoje vai ter logo vai ter o das reações que já deve estar online, tá certo? E tem esse que já está ficando online também para vocês. Provavelmente ele vai aparecer... não, é sempre do lado branco. Vai aparecer aqui os palpites, tá certo? Então, até mais. Vejo vocês provavelmente na segunda-feira, porque no meio de semana nós não temos vídeo, porque tem rodada das Copas. Não sei se Copa do Brasil ou Libertadores, mas tem rodada de Copas. Valeu!